Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia, estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que teremos? Aula 27, Objeto de Conhecimento. Mobilização das ferramentas digitais e da cultura de rede nos processos de busca da informação. Detalhamento, as linguagens artísticas e a produção na cultura de rede, novos formatos de produção e distribuição dos conhecimentos artísticos na cultura de rede e nas práticas autorais e coletivas. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem. Então, na nossa aula de hoje, vamos falar desse universo do digital. Mas a gente já sabe que não é somente alguma coisa que estamos criando. Na verdade, se tornou um novo mundo, onde tivemos que aprender a nos adaptar. Já existe até a questão da resiliência dentro do meio digital. Então, quando falamos dessa questão da tecnologia, vamos perceber que tivemos que nos adaptar a viver também no mundo virtual. Sim, onde nós vamos construindo, trazendo uma realidade que às vezes não existe, mas conseguimos dar vida. Então, é mais ou menos como se estivéssemos podendo colocar em prática, vendo e vivendo algo que talvez não seria possível nessa dimensão. E isso nos abre grande possibilidade para a criação também. Então, hoje vamos conhecer o mundo do universo virtual. Olha só. Nesse mundo, nós construímos, fazemos, refazemos de forma individual e coletiva. Aqui a gente percebe que não tem mais aquela coisa do eu, mas sim do nós. Às vezes até em excesso essa preocupação, onde acabamos nos colocando em um caminho que não sabemos para onde seguir. Se agradar, como diz o ditado, gregos ou troianos. Afinal, chega um ponto em que nós colocamos o nosso rosto a uma exposição que não é somente a questão da nossa opinião, passando até a levar em consideração muito mais a opinião dos outros. Então, a gente entra numa reflexão. Olha só, a questão de pensar no processo que é construído nesse novo mundo. É exatamente como se fosse uma travessia. A gente tem que ter cuidado para não cair em águas desconhecidas e pensar que o caminho, ele também é prazeroso. Eu preciso estar conhecendo, me divertindo, não pensando só no objetivo final. Afinal, a gente já sabe que não é só eu chegar lá e postar alguma coisa ou deixar a minha contribuição numa arte. Existe também a questão de construir uma cultura. Olha, assim como numa vila, numa comunidade, a mesma coisa acontece nesse mundo virtual. Vamos aprendendo a interagir, a conviver com as pessoas, a saber até como falar e nos comportarmos. Isso tudo influencia. Então, dentro disso, acabou se criando a rede cultural. Olha só, vamos perceber que a cultura ela é construída e tecida por essas relações sociais. Assim, é uma produção coletiva que vai trazendo essa questão do indivíduo na sua dinamicidade, no seu cotidiano, que não é parado, inerte, mas vai mudando a todo momento. E isso é esse processo cultural não só na nossa vida física, mas também na nossa vida virtual. E Goethe nos traz que seria como uma teia de significados que envolvem o homem. Então,
Quando a gente fala dessa teia, a gente vai perceber que são as relações que vão sendo construídas de diversas formas. Afinal, tudo isso vai passando por uma construção de evolução, tanto tecnológica quanto do próprio homem, que vai aprendendo a se adaptar, a se comunicar. Olha só, numa lan house antigamente era assim. E a internet ainda era toda cabeada. Não tinha o Wi-Fi como hoje. Então, era necessário pagar para poder ter alguns minutos ou horas para poder ter a possibilidade de se comunicar com alguém do outro lado do mundo. E hoje, a gente tem uma facilidade para isso. Porém, vamos nos perguntar nesse processo, com relação às nossas interações, que elas são online, nesse mundo virtual, como fica isso? Existe também o cuidado quando nós falamos dessa interação, porque nós necessitamos do outro para nos desenvolver? Sim, mas aquele que é de verdade. Muitas das vezes, quando falamos dessa comunicação online, temos perfis fakes. Temos pessoas que fingem ser o que não são. E isso é uma forma também que nós vamos aprendendo a lidar com isso. Assim como na vida real passamos por situações, agora o mundo virtual também tem a questão da cibersegurança, as questões cibernéticas, que são estudos de uma comunicação dentro dessa parte da tecnologia. Então, olha só, a gente entra nesse computador da Lan House e começa a perceber que é necessário compreender as relações sociais na ótica das redes. Então, é uma análise que traz para a gente essas relações, que elas são a célula base da sociedade, que ajudam a identificar a questão também dos indicadores dos vários tipos de pessoas, de independências. Então, quando falamos desse social, vamos perceber que é algo que já parte da nossa natureza. E isso nos leva para várias áreas do conhecimento. Olha só, um dos desafios que nos colocamos é a questão também de analisar esse processo nas redes e dos usuários. Então, justamente, vamos perceber que é necessário identificar também o posicionamento, estratégias. E aqui vamos ver como se fosse um investigador que vai procurando utilizar ali a questão do que lhe cabe dentro dessa polissemia de análise. Então, a gente se pergunta, como as pessoas se comportam nas redes sociais? Olha só, vamos perceber que quando a gente entra nesse universo, a gente passa também a querer se moldar a certos padrões e querer se comportar dentro daquilo que é imposto. Então, uma das principais características desse comportamento nas redes sociais é a busca por reconhecimento e validação. Sim, as pessoas, elas acabam desejando ser vistas, ouvidas, apreciadas pelos outros, e acaba levando isso a uma necessidade de curtidas, likes, comentários, compartilhamentos de postagem, esquecendo de quem ela realmente é e por que ela estava levando a sua voz para outras pessoas. Chegando a um ponto que muitas das vezes ela acaba fingindo ser algo que não é. Então, por isso não podemos ficar nos comparando ao que acabamos vendo do outro lado da tela. Afinal, como diz o velho ditado, a grama do vizinho parece mais verde porque você não sabe o que acontece lá. E assim, a gente vai perceber que existe essa questão da sociabilidade na era da internet. E isso nos leva a uma rápida expansão. E, claro, a nossa vida cotidiana, ela acaba também mudando com isso. Porque hoje você pode
vê que as pessoas, por exemplo, não usam mais relógio, elas olham o celular. Você pode perceber que ninguém mais anda com um livro, anda com o e-book. Então, a gente vai também mudando nossos hábitos, culturas. Isso tudo vai o quê? Implicar na questão também do nosso redimensionamento das funções e dos nossos papéis sociais. Vamos perceber que isso nos leva até a querer ter posicionamentos diferentes, mesmo não sendo aquilo que a gente acredite que é verdade. Mas, apesar de tudo isso, vamos enxergar que quando falamos desse avanço, existe sim o seu lado bom, mas precisamos aprender a filtrar. Ou seja, nem tudo que lhe chega lhe cabe. E assim vamos aprendendo que ao longo do processo existem muitas informações. Quando você vai rolando o dedo, vai percebendo que são várias informações, mas e o conhecimento? Isso você precisa aprender a eleger. Porque quando falamos desse processo, vamos perceber que ao mesmo tempo estamos construindo o nosso repertório. Aquilo que nós estamos vendo e apreciando é o que vai se tornar base do que vamos falar, nos comportar e criar. Então, vamos aproveitar para ver também esse processo todo da tecnologia desse mundo virtual para as artes. E eu preparei um encontro especial com um colega. Vê só essa live. Maravilha! Então, na nossa live de hoje, eu vou trazer uma pessoa muito especial. Vem comigo aí na nossa live de hoje, Dário. Oi, gente, estamos aqui. Eu sou o professor Dário, muito amigo da professora Marta e também de vocês. Então, hoje a gente vai conversar sobre essas redes. Me fala um pouco, Dário, a sua opinião sobre essas relações nas redes sociais e como a gente pode estar socializando. Bem, atualmente essa temática é muito interessante e é importante refletir sobre isso, que é a sociabilidade na era da internet. Porque nesta era, com a internet, temos facilidade por busca de informação, temos agilidade e velocidade na busca dessa informação que está aí para todo mundo, porque é muito fácil pesquisar, rapidamente você consegue uma informação. Não somente informação, mas como também entretenimento. Sim, você pode se divertir, mas eu vou deixar um alerta. O filtro é muito importante, porque só acessa a rede, só sociabiliza dentro da rede social quem possui internet. É muito importante, viu, professora? Exatamente. Mas quando a gente fala dessa rede, vamos pensar agora na arte. Afinal, a gente não está aqui só para falar do fofoca ou uma informação superficial. A gente vem aprender também. Então, como é que é isso na arte, Dário? Me fala um pouco. Bem, dentro da arte, a gente pode construir coletivamente usando aí aplicativos e ferramentas que estão disponíveis. É muito interessante quando criamos algo do zero. Pô, não tem nada, tem uma ideia. Aí eu uso a inteligência artificial, que é uma ferramenta disponível, que eu posso criar sozinho ou chamar um grupo para construir coletivamente. Podemos fazer isso também presencialmente, através da rede social. Faz um convite aí para o teu grupo, vamos dançar, vamos construir uma poesia, a representar um texto. É muito bom ter várias opções na vida virtual, como na vida presencial para fazer arte. Maravilha, é super interessante isso que a gente consegue fazer trabalhos coletivos no digital e criar e divulgar a nossa arte em qualquer lugar. Então, assim, eu adorei esse momento, que a gente possa ter outros encontros e produzir juntos a nossa arte de forma digital também. Exatamente, eu que agradeço e estou muito animado. Já mandei inclusive o link da minha comunidade online para participar aí com Pixel Art no seu direct, para a gente produzir arte juntos. Vamos lá? Obrigadão aí, gente!
Maravilha, e esse foi nosso encontro de hoje. Eu vou lá deixar a minha contribuição na obra de arte em Pixel com o Dário e depois eu coloco o link para vocês. Então, essa foi nossa live de hoje. Essa live com o Dário, hein? A gente aprendendo mais, percebendo que nós podemos escolher quem seguir, o que assistir e, claro, criar juntos sempre. Mas ele falou uma palavra aí que a gente ainda não mencionou aqui na nossa aula. Ele falou sobre a pixel art. Mas antes da gente entender o que é pixel art, vocês sabem o que é pixel? Sim, precisamos entender que essa imagem que vocês estão vendo, ela é feita por pequenos pedacinhos de imagem. E isso é um pixel. Antes, ele era bem mais rústico, quadradão, grande. Mas eu tenho certeza que quem já jogou Minecraft sabe do que eu estou falando. Que é ir montando aqueles bloquinhos. São os pixels de antigamente. E os apaixonados por pixel criaram pixel art. Vamos ver? Então, a pixel art, ela é uma forma de arte digital que pode ser apreciada e praticada por pessoas de todas as idades e níveis de habilidade. Afinal, pixel art não é apenas uma arte feita de pixel. É a arte que evoca a aparência das primeiras imagens de jogos de computador e videogame. Então, a gente vai perceber que a pixel art surgiu por necessidade. Os artistas que criaram videogames nas décadas de 70 e 80 tiveram que inovar e reduzir as imagens à sua essência. Olha só, antigamente tinha-se apenas algumas cores que se podia utilizar. Não dava para fazer muita coisa. Então tinha que ter a criatividade como colocar tudo ali e ainda fazer ficar interativo, chamar atenção. Então, alguns pixels vermelhos teriam que sugerir ali o chapéu do Mario. Tenho certeza que vocês conhecem. E um dos dois pixels teria que ser interpretados com suas mãos ou rosto. Então, a gente vai perceber que o pixel ele vai juntando até formar a imagem completa. São pedacinhos que a gente vai colocando cor, dimensão e assim vai se transformando. Então, na era dos 16 bytes da década de 90, o pixel art tornou-se mais detalhada, mas o espírito permaneceu o mesmo. E aqui a gente vai ver que os artistas eles tinham uma tela maior para trabalhar. Então, ainda ali trabalhavam com pixels individuais, cada um dos quais desempenhavam um papel importante na criação da imagem geral. E com o tempo, isso foi ganhando proporção, porque assim como a gente já falou que várias coisas da tecnologia foram evoluindo, é claro que os pixels também. Então, as imagens começaram a ter mais qualidade. Dessa forma, não ficou mais algo tão rústico. E hoje em dia, passou-se a usar por uma questão mais estética, ou seja, por uma preferência. Porque hoje temos uma infinidade de possibilidades de criar. E aqui já é uma opção, escolher ver imagens assim. Hoje você pode também ver coisas personalizadas com essa forma de arte. E hoje nós temos até arte coletiva com os pixels. Veja só, eu trouxe aqui o QR Code, que ele é como se fosse um quadro grande que todo mundo pode colocar a sua obra. Sim. Quando falamos disso, estamos falando de uma arte coletiva. Então, olha a internet colaborando com a gente aqui. Dentro disso, a gente vai perceber que nós temos a questão de um site que acabou sendo criado porque ele trouxe para a gente uma proposta a partir de um evento que ocorreu no Airplace, que trouxe a possibilidade de um mapa mundi como base. Então, houve um tempo ali em que as pessoas começaram a criar ali só por curiosidade. Depois isso foi ganhando uma proporção e todo mundo passou a gostar.
Então começaram a colocar o mundo. E hoje, se você entrar para fazer a sua colaboração, você vai perceber que é só ir dando zoom que cada um colocou um pedacinho de si. Mas, claro, que existem regras para criar assim também. Afinal, se a gente não respeitar a obra, não vai funcionar. Então, tem que ter cuidado. Por exemplo, uma das regras é você não colocar a sua arte ou o seu pixel em cima do outro que já colocou, porque você não pode sobrepor a outra obra. Tem que procurar um que tenha uma abertura. Então, o site que eu convido vocês a entrar, a ver e até a deixar a sua colaboração é o Double Place Point Live. Esse site, ele foi criado por esses amantes dos pixel art. E a gente vai perceber que, claro, para participar, tem-se ali a questão de colorir. E quando você entra, você vai entrar com uma quantidade mínima de pixels que você pode utilizar. E quanto mais você vai fazendo e mexendo, você vai tendo possibilidades de pintar e continuar fazendo a sua colaboração. Então, como todas as artes e atividades humanas no mundo, aqui a gente está trazendo a TICS, a gente vai ver que a dança também, ela vem integrando essa questão da cultura das mídias na rede. Então, uma forma da gente perceber isso é quando a gente traz para a questão dos computadores, das formas de pesquisar. Hoje, qualquer dúvida, a gente vai lá e dá um Google, coloca num www e você já encontra uma resposta, né? E claro que as artes não ficaram atrasadas nisso também. Quando a gente fala das outras linguagens como a dança, também se atualizou. Olha só, aqui a gente tem uma manifestação artística da linguagem dança. E vamos perceber que já passa a ser um corpo ambiente, onde eu vou interagir com o espaço presencial e online, e podendo até ser criado algo que não existe, podendo colocar a possibilidade de um corpo, uma sombra, que vai se movimentar no mundo, seja ele real ou virtual. Então, essa recente permeação da dança nesses ambientes tecnológicos trouxe para a gente a base de uma concepção e produção em dança em que a interface corpo-ambiente, nesse caso, ele passa a ser híbrido. E aqui vamos perceber que tem essa troca para a questão ali da interação, ela passa a ser também mais facilitada, porque assim como qualquer outra dessas possibilidades de arte digital, a gente também pode interagir. Então, é um fazer e apreciar da própria dança, sendo assim também um local onde a gente faz acontecer. E olha só, se compararmos com outras artes, a dança como atividade artística contemporânea também imbricada ali com as tecnologias comunicativas constituintes da rede da internet, tem explorado as suas potencialidades interativas e de comunicação à distância. Hoje, a gente não precisa mais do palco físico. Dá para gravar de qualquer lugar, dá para fazer possibilidades de movimentações, reflexos, efeitos. Ou, como a gente chama na dança, colocar o seu motivo mais evidente, que seria como aquele objeto principal que eu quero dar ênfase, que é a base, como se fosse o verbo da frase. É um movimento principal. Eu posso, de repente, estar fazendo uma videodança e colocar alguns focos, alguns closes de câmera, focando ali no meu movimento ou na parte do corpo principal que eu quero que seja vista. Isso já vai dar um outro sentido para aquela performance. Então, a gente percebe que hoje o uso da tecnologia tem sido muito visto na dança contemporânea, que é a dança do nosso tempo, da nossa contemporaneidade. Então, olha só, a gente percebe que a dança ela já tem essa questão da mediação tecnológica, já existe a cyberdança,
que saiba essa comunicação, esse processo, essa ciência que estuda essa comunicação na dança. Então, já não é só o movimentar, o expressar, é o entender o que está sendo comunicado, como está sendo comunicado, quais as ferramentas para essa comunicação acontecer. Então, a gente tem uma dança que tem ali a mídia social. E isso nos leva a ter outras formas de enxergar esse corpo e essas relações. Olha só. Então, vamos olhar aqui essa imagem, que ela está fazendo um movimento de dança contemporânea no chão, mas você consegue perceber que teve toda uma preparação de câmera ou vídeo, teve um trabalho que a intenção foi mostrar o caminho feito desse movimentar. E assim, a gente percebe que tem essa relação entre o ambiente de pixels digitais e a dançarina, que ela vai variando ali a extensão ilustrativa do movimento, vai tendo a extensão visual do estado interno e um habitat animado independente. Ou seja, não é só para mostrar o que foi feito, mas é para expandir, como se estivesse trazendo o próprio sentimento e essa relação com o ambiente de dentro para fora, dando ali uma ênfase. Então, existe uma relação, uma conexão quando falamos dessa arte, da tecnologia, das possibilidades da gente colocar cor, movimento e vida no digital. Porque se vivemos no mundo virtual, vamos perceber que não estamos sozinhos. Existem essas conexões. É o processo de travessia que falamos há pouco. É o cuidado onde caminhar, como caminhar para não cair durante o desafio. Afinal, quando falamos dessa forma de comunicar, estamos também trazendo um ponto de atenção em que é algo novo para todos nós. Mesmo que tenha uma geração que já vem nascendo com a tecnologia, quando falamos desse processo de expressar e comunicar, ele está sendo modificado e construindo junto com o processo humano. Então, estamos trazendo formas diferentes de criar. A nossa cultura está sendo modificada, a nossa arte está tendo uma outra perspectiva e automaticamente as nossas relações, elas também vão se tornando mais fluidas. E aqui vamos chamar também para a questão de perceber que existe sim essa facilidade, essa comunicação, mas até que ponto? Afinal, um toque é sempre um toque. O falar, ele ajuda, mas o abraçar não precisa de mais nenhuma palavra. Então, como conseguimos colocar tudo isso no digital? Trazendo isso na arte. É a criatividade. É sair daquilo que seria a nossa zona de conforto. E entender que isso é um processo que está caminhando conosco, mas não substitui tudo aquilo que já foi criado. É apenas uma forma de ir aprimorando, valorizando e honrando tudo. E assim, a gente vai chegando ao final desse processo, percebendo que é como se fosse o fim do jogo. Eu tenho a opção de continuar jogando e tenho as outras possibilidades. Agora, podemos reiniciar e fazer uma nova construção juntos no jogo, na vida e na arte, percebendo que essa inovação, ela traz para a gente também um crescimento, uma inovação não só nas tecnologias da comunicação, mas no nosso fazer artístico e da nossa vida. E claro, sempre ponderando a questão da ética, do princípio e pensando que isso tudo é a forma que estamos agora tendo a necessidade de manifestar os nossos sentimentos e a nossa voz no mundo. Daqui a pouco isso também vai mudar. Antes, as imagens eram assim, como no videogame.
Agora já está sendo lapidado, que você olha e parece até real. Daqui a algum tempo, talvez a gente possa até estar abraçando o digital. Então, assim a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje.